Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Quero te convidar a você ficar em pé antes da gente iniciar a nossa mensagem. Eu quero orar por você antes de entrarmos necessariamente no tema da mensagem. Pode soltar, você vai entender um pouquinho mais na aplicação da mensagem, o título dela, mas eu queria orar para que o Senhor ele viesse com inspiração sobre a igreja nessa manhã. Porque o Senhor está fazendo algo e Ele conta conosco, conta com as nossas vidas, conta com as nossas mãos. E uma das características é Deus nos inspirar a fazer algo. E talvez nesse ano você já teve alguma ideia, algum planejamento, algum projeto novo, mas talvez você esteja já executando. Ou talvez você faz parte daquele que recebeu algo do Senhor, mas ainda não colocou em prática. Eu queria começar essa mensagem orando por inspiração. Amém? Feche seus olhos agora. Senhor, nós pedimos nessa manhã, venha com o seu vento de inspiração sobre a igreja. Obrigado porque o Senhor é criativo e o Senhor nos permite usufruir da criatividade que vem do Senhor. O Senhor é a fonte de tudo aquilo que fazemos de bom, tudo aquilo que fazemos é uma desculpa para estarmos com o Senhor. Então, eu quero pedir, Senhor, sopra um vento de criatividade sobre a sua igreja, que juntos possamos construir algo para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Se você não começou a ler ainda um plano de leitura anual da sua Bíblia, você vai começar nessa manhã e você vai entender o porquê. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. A gente vai ler o capítulo 1 inteiro nessa manhã. Então, se você não começou a ler a Bíblia inteira nesse ano, a partir desse culto você já vai dar o start aí para você começar o seu plano de leitura já em Gênesis 1 em diante. Que diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia, e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas dos céus. Deus chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo da terra num só lugar, para que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetação, a toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada um conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Então Deus disse: haja luz no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos, para que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E criou também as estrelas. Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra, para governar o dia e para governar a noite, e para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quarto dia. Então Deus disse: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves dos céus acima da terra. E assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres que se movem em grande número pelas águas, assim como uma grande variedade de aves, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou. Sejam férteis, multipliquem-se, e que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra.
A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, animais selvagens, e assim aconteceu. Deus criou variedade de animais selvagens, animais domésticos, animais que rastejam no chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhe dou todas as plantas com sementes, em toda a terra, as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens e aves dos céus que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Agora, Gênesis 2, eu não vou ler inteiro, tá bom? Mas Gênesis 2:1, continuando, diz assim: desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus viu e havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e declarou santo, pois foi o dia que ele descansou de toda a sua obra. Agora vai comigo lá até o 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. 16. Mas o Senhor lhe ordenou: coma à vontade dos frutos e de todas as árvores do jardim. Agora o 18. Diz assim: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que ajude e o complete. Agora o 22 e 23 para a gente encerrar. Dessa costela o Senhor fez uma mulher e trouxe ao homem. Finalmente! Exclamou o homem. Se você quer que é um dia literal, né? Para você ver que o homem estava sozinho. Porque quando ele cria a mulher, ele fala, finalmente! E fazia um dia que ele existia, e o homem já estava impaciente e ansioso. Mas vamos continuar. Exclamou o homem: esse é osso do meu osso, carne da minha carne, será chamada de mulher, pois foi tirada do homem. Amém? Meus irmãos, esse é o relato da criação. E ele é muito bonito, ele é poderoso, ele é inspirador. E nessa manhã, eu creio que Deus está soprando um vento de planejamento, de organização sobre a igreja. Deus tem derramado muito e feito grandes coisas no nosso meio. Mas, além de contemplar, é necessário planejamento, organização. E eu não sei quantos aqui já viram ou já brincaram de Lego. Alguém já teve essa experiência? Eu lembro quando eu era criança, o meu primeiro Lego, em muitas aspas, era aquelas pedaços de casinha, sabe? Que eram umas casinhas de madeira. E daí eu tentava fazer um castelo, ficava meio feio. E eu lembro que era a minha primeira instrução, assim, a desenvolver uma criatividade em mim. E eu gostava muito de brincar com aquilo. Também tinha um certo equilíbrio quando crescia muito, para não deixar cair. Mas depois eu ganhei um outro brinquedo que eu chamava, eu não sei o nome técnico dele, eu chamava de monta-monta, que era estilo uns Legos, só que grandão, assim, sabe? E daí eu criava uns robô grandão, uns avião, e eu falava assim pro meu pai: pai, cria um avião para mim. E ele usava da criatividade dele e tinha aquele avião ali para mim. E o meu primeiro Lego que eu fui ter, mesmo, da marca Lego, eu tive com 26 anos de idade. O Davi me trouxe de presente lá dos Estados Unidos um Lego, e foi muito legal montar o Lego. Eu falei até para minha esposa: amor, isso é muito terapêutico, vamos fazer mais. E daí eu fui ver o preço de um Lego, é muito caro. Então eu falei, é mais fácil criar outros hobbies, sai mais barato, mas eu gostei muito de montar um Lego. Então, se Deus falar com você, para você me dar um Lego da marca Lego, deixa Deus te usar, eu vou ficar bem feliz.
E quando você monta o Lego, tem todo um manual de instrução, você tem que seguir o passo a passo. E ele não vem com todas as peças. E não adianta você olhar e achar assim, nossa, eu acho que era aqui. Eu acho que essa peça é assim. E eu, meu irmão, montei aquele Lego muito feliz. Era um Lego do Mario. E era muito legal. Ele vinha eu montava um carro. E quando aquele Lego montou, eu fiquei, que maneiro o meu Lego. Só que eu tenho amigos e amigos que têm crianças. E estavam o William e a Nicole lá em casa, e eu deixei na altura da Zozô. E ela derrubou o meu Lego. E o Lego é muito fácil de desmontar. E facilmente desmontou o meu Lego, foi para tudo que é canto. Comecei a montar, só que eu não achei mais algumas peças. Então o meu Lego ficou ali meio inacabado. Eu não sei se o aspirador sugou a pecinha que faltava. E tá tudo certo, tá tudo certo. Criança, erro meu de deixar na altura ali da criança. E eu fui contemplando, enquanto eu montava aquele Lego, pensando assim sobre a igreja do Senhor, sabe? Que como nós temos dons e talentos diferentes, mas quando a gente vê o plano de vida, como eles se encaixam. Como aquela peça que você acha que não faz sentido, mas quando você está montando, às vezes ela é fundamental. Assim como o apóstolo Paulo vai dizer sobre um corpo e muitas partes, as partes que a gente acha que é menos honrosas, têm uma função muito importante naquele corpo. E naquele Lego, umas pecinhas que eu poderia achar que não serviam para nada, realmente as peças que estão faltando para que aquele quebra-cabeça, para aquele Lego realmente seja montado. E eu creio que da mesma forma, o que Deus está fazendo nesses dias, Ele vai utilizar os meus dons, os seus dons, os nossos talentos, aquilo que Ele tem depositado sobre as nossas vidas. Quando colocamos na mão dEle, as pecinhas que parecem mais diferentes ou até irrelevantes, vão ser fundamentais. Por isso que Deus, Ele sopra com criatividade. Deus tem seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. E uma das características desses atributos do nosso Deus é que Ele é criador. Nós não temos a habilidade de criar, como lemos no relato de Gênesis. Deus fala e vem a existir, a matéria aparece, a vida surge através da sua fala. Mas Deus, Ele compartilha um espírito criativo sobre a igreja. Então, não temos a habilidade de criar a matéria do zero, mas com base das matérias-primas que Ele depositou para a sua igreja, para mim e para você, nós temos a graça de realmente sermos criativos. E a criatividade, ela vem por meio do estímulo. Ninguém nasce criativo já de cara. A primeira vez que eu fui montar aqueles castelinhos, foi meio estranho. Mas depois você vai criando aptidão. Eu gostava muito de desenhar, tinha essa habilidade comigo, de desenhar. E quanto mais eu treinava, mais criativo eu ficava e conseguia fazer desenhos diferentes. Então eu quero olhar no livro de Gênesis e ver como Deus cria. Então, nessa manhã nós vamos aprender a criar com um Deus criador. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer da mensagem é que o nosso Deus, Ele cria de maneira organizada. Então, o que isso quer dizer? A gente vai ver ali no Gênesis 1, já no início, que Deus, Ele traz ordem em meio ao caos. A Bíblia vai dizer que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Então, Deus, Ele tinha um objetivo, mas Ele não começou primeiro criando o homem e deixando o homem de canto. E Deus criou o homem, e o homem ficou esperando lá, vendo Deus criar as outras coisas. Não, Deus, Ele vê ali, Ele mostra ali no Gênesis 1,14, então Deus disse, haja luz no céu para separar o dia da noite, marcar as estações, os dias e os anos. Então, é interessante ver como Deus cria todo um fundamento para que a vida venha a existir. Fazia parte do plano criar o homem, mas Deus não começou criando o homem. O homem, ele cria, na verdade, toda a parte de fundamentação até o quarto dia. Então, muitas vezes, na nossa vida, não é por falta de iniciativa que nós não iniciamos os nossos projetos em Deus. Mas, na verdade, é um processo de organização. Não criamos algo sustentável para aquilo que Deus tem para derramar. Então, é muito interessante quando a gente chega
numa igreja que está se desenvolvendo em estrutura. E eu vi muito perto o pastor Calixto, eu vejo o pastor Jefferson passar por isso. Os irmãos têm uma iniciativa muito grande. Pastor, vamos construir um templo novo. Precisamos construir isso. E daí o pastor Jefferson tem que ficar, meu irmão, vamos por partes. A gente vai ter que construir isso por causa disso. E depois a gente vai para isso. Até chegar no objetivo, que talvez é o que queima mais no coração, é o mais bonito, é o mais legal até, a gente vai desfrutar mais. Mas antes de ter um ar-condicionado, precisava ter um banheiro, meu amado. Antes de ter outras estruturas, a gente precisava investir em outras. E eu vejo essa criação do próprio Deus ali no Gênesis. O desejo de criar o homem, de se relacionar com o homem, mas ele cria toda uma fundamentação, separa céus e terra, cria o alimento, todo um ecossistema para que o homem venha a existir. Então, nosso primeiro ponto, faz assim com o dedinho, faz um, repita assim: o nosso Deus cria de forma organizada. Muito bem. E sabe, lá em casa, eu sou pessoa desorganizada perto da Júlia. Eu nem me acho tão desorganizado, mas é que perto dela vira pecado, sabe? E o problema da pessoa organizada é que ela esfrega na sua cara que ela é organizada. Então, quando ela termina de arrumar a casa, e a gente dá aquela... Ela chega assim para mim e fala, como é bom estar num lugar organizado, né? E eu falo, meu bem, muito bom. A gente tem que aprender a valorizar a organização e entender que fazer as coisas de maneira organizada também é espiritual. Também sobe como adoração ao Senhor. Porque quando fazemos de maneira organizada, ali há uma base de sustentação para as coisas que vêm adiante. Se a minha casa está desorganizada, para a célula vai ser um problema. Então, a organização da minha casa é fundamento para que toda quarta tenha célula na minha casa. Então, das 5 horas da tarde, a minha agenda fecha. É eu ir para a minha casa, arrumar a minha casa para receber uma célula. E eu lidero uma célula em outra casa. Então, às vezes, eu tenho que ajudar a arrumar outra casa também. 2 casas, na mesma quarta. E glória a Deus por isso. Porque a organização serve como base de uma estrutura para que haja crescimento. Então, meu irmão, eu sei que você pode usar, assim, poxa, não é do meu temperamento, o meu jeito não é organizado. Mas, meu amado, se você quer criar algo sustentável, algo que os outros desfrutem, a organização vai ser parte. Uns vão ter facilidade e outros vão chorar organizando, mas ela é necessária. O nosso Deus cria de maneira organizada. Então, se nós cremos que esse vento de inspiração está vindo sobre mim e a sua vida, a organização vai fazer parte. Então, de 2 a 1, ou agora você sorriu e falou, nossa, comecei bem, ou você está no meu time que fala assim, eita, comecei mal. Comecei no negativo, já vou ter que começar me esforçando para dar o primeiro passo. Então, nosso primeiro ponto, nosso Deus cria de maneira organizada. Segundo ponto que eu aprendo no livro de Gênesis, o nosso Deus, ele avalia o que ele faz. A Bíblia vai mostrar 4 vezes Deus dizendo, e eis que era bom, e Deus viu que era bom. Eu acho muito engraçado isso, Deus está criando, e ele olha para a criação e eu penso que ele fala assim, meu eu, hein? Que bom aquilo que eu fiz. Uau, deu muito certo. Eu sou muito criativo mesmo. Deus, ele avalia o que ele faz. Mas a Bíblia vai dizer uma vez, e Deus viu que era muito bom. Aí é o ápice, Deus fala, eu criei algo muito legal. Mas também, a Bíblia, quando vê o homem, ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Deus está avaliando no processo criativo dele. Às vezes, eu e você, nós temos medo da avaliação. E por medo de ser julgado, eu prefiro terminar tudo e depois ver como é que tá. Mas isso pode causar muito retrabalho. Imagina assim, se você está construindo uma casa e você não vai reparar os processos da obra. E você fala assim, eu só vou reparar quando acabar tudo. E daí quando chega, você fala, nossa, isso saiu errado, isso saiu errado, isso saiu errado. Agora eu vou ter todo um retrabalho, vou ter que quebrar a parede, eu vou ter que ter muitos gastos por falta de avaliação.
Se Deus está te entregando um sonho, um projeto, meu irmão, avalie, é espiritual. E não avalie só com os seus olhos, avalie também porque o Espírito aponta aquilo que precisamos melhorar. Paulo, quando vai ministrar a ceia, ele vai dizer, examine-se, pois, a si mesmo, antes da ceia. A Bíblia não é contra você avaliar aquilo que você faz, porque na avaliação nós podemos ser inspirados pelo Senhor a melhorar. Se estamos fazendo algo para Deus, é necessário a avaliação, porque vai sair no final das contas do jeito dele, não do nosso jeito. Não é para ter necessariamente tudo a nossa cara, mas ter a cara do Senhor. Então é por isso que é necessário a avaliação. Deus, seu próprio Deus, quando estava criando, ele avaliou e ele falou, opa, não é bom que isso esteja dessa forma. Quem é eu e você, meu amado, com todo respeito, na fila do pão, para achar que tudo que a gente cria não precisa olhar para trás e aprender e desenvolver e avaliar aquilo que estamos fazendo? Talvez você tenha medo da avaliação. Não tenha medo, porque a avaliação vai fazer você caminhar segundo aquilo que Deus tem para você. Se Deus está te entregando um plano e um projeto, é necessário que essas avaliações aconteçam. Então a avaliação também é de Deus. Você pode não gostar de ter uma prova, mas ela também vai te tornar apto para você poder exercer aquilo que você está fazendo. Então, o segundo ponto, faz um 2 comigo, repete assim, o nosso Deus avalia o que faz. Muito bem. Vamos dar continuidade também no processo criativo de Gênesis. Terceiro ponto que eu quero mostrar para você, à luz das Escrituras, é que o nosso Deus não faz sozinho. A Bíblia vai dizer que, no princípio, criou Deus, os céus e terra, e o Espírito pairava. Então, já vemos aí uma realidade de ele não estar sozinho. Mas, quando ele vai criar o homem, ele não usa o singular. Eu faço o homem, ele diz o plural. Façamos o homem. Mas espera, façamos quem? É ele as plantas? É ele os animais marinhos? Não. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, presente na criação do homem. O nosso Deus faz questão de criar de maneira conjunta, para que a identidade dos três seja marcada no homem. Então, meu irmão, não faça as coisas sozinho. Se o nosso próprio Deus, que com a sua palavra a matéria venha a acontecer, faz questão de não criar coisas sozinhos, quem somos nós para ter achar que temos essa autossuficiência na criação de algo? Essa inflexibilidade. Deus pode ter te dado uma visão. Eu falo porque eu trabalho com homens muito convictos aqui na igreja. Mas vou dar o exemplo do pastor Calixto. Estou junto com ele na criação, ali algumas coisas do CMTF. E ele, direto, quando eu estou tendo umas ideias assim, muito miraculosas, mas a gente não pode sair da visão de Marcos 16? De Marcos 16. Ele sempre termina com essa fala. E há uma convicção do Espírito sobre a vida dele. Mas ele não está, na prática, executando isso sozinho. Há uma equipe. Eu estou com ele, Cauã está com ele, pastor Jefferson, pastor Mateus, a gente usa todo mundo ali. Quando a gente está sonhando, conversando. Quanto mais velho, mais gente para ajudar, é verdade. É verdade. Mas a visão veio ali para a vida dele, mas a parte prática precisa ser dividida. E isso torna o processo mais gracioso, meu irmão, quando a gente compartilha. Porque quando fazemos de maneira coletiva, a vitória também se torna coletiva. O que adianta você chegar ao seu primeiro milhão? Recebe aí em nome de Jesus. E você chegou ao seu primeiro milhão, mas você não tem família, não tem amigo, não tem com quem compartilhar. Você não faz sentido nem ter uma casa grande, porque não tem quem desfrutar junto com você. Então, quando vejo Deus criando em unidade, eu aprendo que os
Deus pode entregar planos e projetos específicos para a minha vida, falar comigo, mas a parte prática dele vai se desenvolver. Ah, Deus está me dando uma ideia de ter uma empresa, que legal, mas a empresa vai ser só você pelo resto da vida? Não, eu sonho em expandir, então vai envolver pessoas. E isso corre o risco de, muitas vezes, usarmos desculpas dos nossos jeitos e temperamentos. Ah, não, pastor, mas eu sou colérico, eu tenho o meu jeito. Eu sou colérico. E eu faço questão de criar uma reunião e, às vezes, a reunião toma uma decisão totalmente diferente daquilo que eu pensava e planejava. Eu lembro que quando eu fui reunir a primeira vez com uma parte de liderança aqui da juventude que estávamos estabelecendo, a gente foi falar sobre a nossa conferência que tivemos ano passado, Fascínio. Eu tinha toda uma ideia, eu falei assim, eu só vou apresentar. Eles vão falar, meu Deus, este homem é muito de Deus, vamos executar. Meu irmão começou um monte de pitaco, no final das contas foi totalmente diferente do que eu planejei. Eu saí muito frustrado daquela reunião. Eu falei, amor, não deixaram nenhuma ideia minha. Meu Deus! Será que eu tenho que ser mais firme, mais incisivo? E ela, não, meu bem, não. Você crê que Deus te deu ali a direção e o desdobrar a gente não fez junto? Foi junto. Então é isso. Pastor Jefferson também, um homem colérico, mas que quantas vezes a gente em reuniões viu coisas se desdobrarem e sair totalmente diferente daquilo que ele pensava e planejava. Não é fácil. Então a gente sujeita, quando estamos planejando coisas ao Senhor, sujeitamos a Ele. Amém. Não tem que ter a nossa cara. Mas, então o nosso Deus, Ele não faz nada sozinho. Então quem é você novamente, meu irmão, na fila do pão, para a gente querer fazer tudo sozinho? Talvez a nossa força que estamos usando para criar um projeto não seja do Espírito, mas seja a força do orgulho, a força de uma ferida, a força do desejo de se provar. Mas, meu irmão, se Deus te entregou um projeto, você vai se provar para quem? Que você consegue? Porque se esse projeto é de Deus, a glória no final vai vir para quem? Para Deus. Então você vai falar assim, nossa, fui eu que fiz. Ah, mas a glória é de Deus. Você vai se colocar na nota de rodapé. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então o nosso Deus, Ele não cria nada sozinho. Então, faz o 3 para você guardar. Repita assim, o nosso Deus não faz nada sozinho. Muito bem. E agora o nosso próximo ponto é, o nosso Deus é quem faz, mas quem desfruta é você. E isso é o que mais me impressiona na criação. Olha o trabalho que Deus tem de realizar tudo, a ponto que Deus venha descansar no final. Então a criação foi trabalhosa, foi penosa. E o nosso Deus faz, mas quem desfruta é você. Deus não criou um coquinho e falou assim, nossa, eu vou tomar uma água de coco que eu criei. E sabe, muitas vezes os nossos projetos não vão para frente, porque nós somos o alvo final daquilo que é benéfico. E sabe, na igreja, a gente aprende a se desenvolver muito bem, meus irmãos, com as nossas habilidades que nós nem temos. Eu sempre conto, na minha primeira igreja que eu cresci, uma vez fizeram, o Felipe estava lá junto, fizeram um mutirão para a gente fazer uma calçada. Meu irmão, com 13 anos, você acha que eu sei fazer calçada? Você acha que eu com 27 eu sei fazer calçada? Eu não sei ainda fazer uma calçada. E provavelmente eu vou morrer sem saber fazer uma calçada direito. E naquele projeto, era um irmão, que era pedreiro, o irmão Natanael, ele que coordenou. Pensa no irmão que quando você tem a memória da infância, ele já é velhinho. Ele está vivo até hoje e não mudou nada. O irmão Natanael, ele coordenava como montar aquela calçada que a gente estava fazendo ali. Muito, muito legal. E a gente fez aquela calçada e eu fiz aquela calçada meio torta. Sabe quando a pessoa está andando, ela derrapa, ela dá aquela batidinha no pé e vai para frente? Meus irmãos, eu fiquei anos muito mal, porque eu sabia que toda vez que alguém batia no chão, era porque eu fiz uma calçada desnivelada. A gente dividiu em uns metrinhos quadrados, cada um cuidava de uma parte. A minha era desnivelada. Por anos foi assim. Mas o coração da igreja tem que ser no lugar, olha, o meu dom não é esse. Não tenho esse dom, não tenho essa aptidão, mas o que eu fiz foi para que os outros pudessem desfrutar. Naquele caso, não desfrutou muito bem, né? Deu errado, deu ruim. Mas quantas vezes
fomos chamados para servir em áreas que não é a nossa. Dia das crianças. Você fala assim, olha, eu nem tenho jeito com criança. Mas você não é o alvo final daquilo que você está planejando. Deus faz, mas quem desfruta é você. Talvez os nossos projetos não vão para frente em Deus porque estamos criando coisas para nós desfrutarmos. E não é assim. Porque, novamente, não é as nossas digitais que vão ficar. Você está disposto a gastar a sua vida em um projeto que não vai dar lucro? Ele não vai ser sobre você. Você não vai ser beneficiado. Por isso que uma das coisas que mais mexem com o meu coração, mais comovem, é quando eu vejo uma pessoa mais velha preocupado com a geração mais nova. Tu quer ver eu chorar facilmente. Me coloca diante de uma pessoa mais velha preocupada. Porque os mais novos estão preocupados no presente. Eles estão preocupados naquilo que eles têm que fazer, desenvolver. Eles não estão ligados daqui a 10, 20, 30 anos. Essa semana a gente teve num lugar chamado Bosque de Jesus, estivemos com a irmã Nehama, e uma das coisas é uma irmã luterana, e ela ali ministrando com a gente a respeito sobre perdão, sobre assuntos específicos ali. E o que mais me chamou a atenção era ela, com quantos anos ela tinha? Meu bem, você lembra? Eu não sei se ela era muito velhinha, mas a vida pode ter judiado um pouquinho. Então, assim, me parecia ter, assim, uns 80 para cima, mas, assim, bem vividos. E uma das coisas que mais... Eu não posso ofender ninguém, me perdoe se alguém se sentiu ofendido, mas não é meu intuito. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que toda hora ela parava o que ela falava e ela se importava com a geração futura. Essa irmã não vai desfrutar do que essa geração vai estar fazendo. Talvez essa geração nem olhe necessariamente para ela, mas ela resolveu gastar os últimos anos de vida dela preparando algo para uma geração que vai desfrutar daquilo. Ela não vai ver, ela não está sendo beneficiada. Às vezes dá prejuízo. A gente acha que investir, às vezes, nas coisas, em sonhos, em projetos de alguém, tem que nos trazer algum retorno. Meu irmão, muitas vezes você vai ofertar em projetos que você não vai ser beneficiado. Mas para que o outro desfrute. Então, o nosso Deus faz, mas quem desfruta é você. Assim como Deus criou todas as coisas, e até hoje você desfruta das bênçãos, da natureza, dos recursos, da matéria-prima. Deus não está desfrutando de 1% da criação dele. E ele tem todo o direito, ele é o dono. Quando uma criança está brincando, e ela é dona do brinquedo, e ela não está sendo beneficiada, o que ela fala? Me dá, o brinquedo é meu, a bola é minha. E acabou a brincadeira. E os outros respeitam, tá bom, acabou, peraí, ela é dona da bola. O nosso Deus, ele nos deixa brincar, nos dá a bola e fala assim, ó, fiquem aí, desfrutem disso que eu criei. Então, precisamos, como igreja, ter essa maturidade de desenvolver coisas que nós não somos o alvo final. E é bom você trabalhar com pessoas assim. Novamente, dando o exemplo do pastor Calixto, agora ele me liga mais tarde, graças a Deus. Mas ele me ligava no começo muito cedo. Eu lembro um dia que ele me ligou 7 da manhã numa segunda. Ali eu fui muito espiritual, meus irmãos. Muito espiritual. E eu lembro de atender. Hoje eu falo, olha, calma aí, depois a gente fala. Mas no começo eu atendia. E o pastor, ele me trouxe a respeito de crianças. Ali na época da guerra, faixa de Gaza, todo esse processo, na Palestina. E ele liga quase chorando, 7 horas da manhã, contando de um projeto. O que a gente pode fazer?
Minha vontade carnal era falar, a gente pode dormir. E daqui a pouco a gente se fala, me dá 2 horinhas aí. Mas, que lucro teve esse projeto? O que vai ter a ver com o pastor Calixto? O nome dele não vai estar sendo circulado na Palestina como nosso herói. Então, eu vejo um coração maduro quando temos a habilidade de fazer coisas que nós não somos o alvo final, ou não somos nem um mísero alvo daquilo. Será que Deus pode te entregar um projeto que você não vai ser beneficiado? Será que Deus pode te entregar algo que vai te custar teu sonho, a sua força, essa energia, e não vai trazer lucro, não vai te trazer nenhum benefício? Talvez pode levar você a quase uma exaustão. Nosso Deus faz para mim 4. Repita assim: o nosso Deus faz, mas quem desfruta é você. Muito bem. 5º ponto da nossa mensagem: o nosso Deus, ele delega e dá autoridade. E quando a gente está criando os nossos processos, uma das partes que para alguns é muito fácil é delegar. Eu acredito que eu tenho facilidade de delegar. Às vezes tem que até segurar um pouquinho mais. Mas delegar, você compartilha e você dá a chance do outro se desenvolver, meu amado. E como igreja, eu sei que você pode falar assim, olha, eu quero estar toda escala toda semana. Mas assim, meu amado, delegue, para que o outro possa se desenvolver. O nosso Deus, ele criou dessa forma. O nosso Deus delegou, quando ele cria o homem, ele dá autoridade para o homem para que ele possa o quê? Cultivar, desenvolver aquele jardim, catalogar os animaizinhos lá. O nosso Deus, ele tem a capacidade de delegar, de dar autoridade e dar capacitação. Então, muitas vezes a gente está cansado, a gente está sobrecarregado nos projetos que são do Senhor. O Senhor te entregou, você tem convicção que é de Deus, se desenvolver. Esse projeto, ele veio do próprio Deus, ele tem que ser executado. Mas você só está cansado e sobrecarregado, ou talvez pensando em desistir, porque você não delegou. Você está fazendo isso, novamente, sozinho. Como olhamos lá atrás no 2º tópico, que Deus não faz nada sozinho. E a gente não desenvolve o outro por medo, a gente não desenvolve, muitas vezes, delega, porque assim, olha, tem que ser do meu jeito. Sabe aquela pessoa que, o meu erro é ser perfeito demais, eu sou perfeccionista. Não, meu amado, o meu defeito é ser perfeccionista. Não, meu amado, você é um orgulhoso. Você tem a dificuldade de ver graça em outros jeitos, em uma outra forma. Mas existe algo chamado a multiforme graça de Deus. E é tão interessante ver Deus agindo de maneira graciosa por meio de pessoas diferentes. Então vemos aqui, temos uma variedade, graças a Deus, na nossa igreja, de pregadores, e cada um do seu jeito. E essa multiforme graça alcança o meu e o seu coração. Mas por quê? Porque temos entendido que é necessário delegar e saber que quando delegamos, o outro tem a oportunidade de ser capacitado. O outro tem a capacidade de ser cheio do Espírito para executar a função. Muitas vezes, nessa questão de delegar e autoridade, conversando com alguns amigos, a gente fala assim, olha, o ministério de Jesus, se você olhar humanamente, ele não escolheria a equipe, você não escolheria a equipe que ele escolheu, não é verdade? Se eu te desse assim a responsabilidade, para você executar aquilo que Deus te entregou, monte a sua equipe. Meu amigo, eu ia fazer o Dream Team. Eu ia escolher quem que ia ser o meu pastor que ia dar devocional de manhã. Hernandes Dias Lopes. Ele ia cuidar da manhã. Mas quem que vai fazer o louvor no almoço? Projeto Sola. Eu ia criar, meu Deus, o time dos sonhos. E
quem Jesus escolheu? Pescadores? Até menor de idade. Ele escolheu. E uns negam, traem, fogem. Se você está aconselhando uma pessoa que passa por essa experiência, você vai olhar assim, cara, você tem um dedo podre para escolher time, para formar gente. Na verdade, não, meus amados. O próprio Deus experimenta e permite que essas pessoas venham a aprender para que haja capacitação. Porque o mesmo Pedro que nega ele é o mesmo Pedro que é cheio do Espírito Santo e começa a pregar o Evangelho e é levado a outros lugares, o Evangelho se expande. Mas por quê? Porque o nosso Deus, ele delega e dá autoridade e dá capacitação. Ele está disposto a desenvolver. E essa palavra hoje em dia tem sido extinta no nosso meio. Temos que desenvolver. Não. Queremos tudo pronto. Pronto para ontem? Não. Para que haja desenvolvimento requer tempo. E Jesus caminhou com esses homens por 3 anos. Vai aos céus, envia o Consolador. Qual foi a última vez que você investiu em alguém por 3 anos? Você pode olhar e falar assim, faz 3 anos que eu estou investindo nessa pessoa. Talvez no primeiro você já desista. No primeiro mês você já fala, nossa, onde é que eu me meti? Mas é muito bom ver também quando a gente caminha por anos com pessoas que são difíceis, que vão nos desafiar pelo jeito, pelas convicções, pelas ideias. Mas é necessário delegar, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor. Então, o nosso Deus delega. Então, se você é aquela pessoa que nos seus projetos tem essa dificuldade de delegar, meu irmão, delegue. Mas também, se você está do outro lado, aprenda a receber também aquilo que é delegado a você. Tenha disponibilidade de receber aquilo que o Senhor está delegando na sua vida. Porque é o Senhor que é quem está dando. Não importa se é muito ou se é pouco. Na parábola dos talentos, tudo é pouco aos olhos do Senhor. Porque Ele é dono de tudo. Então, o que tem 3, 5, 15, enfim, o que seja, ainda é pouco, perto da infinitude que o nosso Deus tem. Então, temos que aprender a delegar, para que o outro também compartilhe da graça que te capacitou. A mesma graça que te alcançou. Para que ele tenha essas experiências. Amém? Então, faz o 5 para mim. Repita assim, o nosso Deus delega e dá autoridade. Muito bem. E o nosso Deus descansou. E Deus precisava descansar, meu amado? Faltou fôlego em Deus? A criação foi aquela subida na ladeira, sabe? Que você sobe no final com aquela dor na costela aqui, ó, do lado esquerdo, que você respirou errado. Nosso Deus chegou esbaforido. Meu Deus, se tivesse o 8º dia, nem eu na causa. Não, o nosso Deus não precisava disso. Ele não precisava, mas aí está um princípio importante. Se Deus te legou algum projeto, meu irmão, descanse. Ele é espiritual, porque você vai renovado, para que você continue aquilo que vem do Senhor. Por isso que eu entendo que essa mensagem, ela tem que ser pregada no começo do ano. Porque é agora que o nosso coração parece estar mais aberto para receber os planos, os projetos de Deus. Mas é também uma mensagem de alerta para o nosso ano que vem, não o ano de 27, mas o ano que está diante de nós. Descansar também é espiritual. E Deus torna santo o descanso. Então, meu amado, não tenha medo de descansar. Descansa, mas descansa bem. Descansa quando aquela pessoa olha para você e fala, você está com uma cara relaxada. Você fala, eu tô. Sabe? Quando você dorme tão bem assim que
A pessoa vê que você dormiu bem, ela consegue olhar na tua fisionomia e chegar a essa conclusão. O irmão Cássio está apontando para o pastor Mateus está descansado. Tá, amém, tirou férias e descansou bem, descansou de verdade. Então, meu irmão, se o nosso Deus descansou, por que não vamos? Ele também ensina, com o exemplo dele, para que eu e você descansemos. Porque a gente vai parar, independente. Só que você pode escolher parar com burnout, você pode parar com problemas, doenças da alma que vão surgindo, ou a prática do descanso. E ser renovado pelo nosso Deus. Amém? Então, faltou dedo, né? Se tivesse mais um. Mas o nosso Deus descansou, é o nosso 6º ponto da mensagem. E o 7º e último ponto da mensagem. O nosso Deus, ele espera maturidade. Ele delega para filhos maduros. Mas não necessariamente aqueles filhos que já estão maduros, mas aqueles filhos que querem ser maduros. Eu lembro que quando eu ia comprar pão, meu pai, ele me dava as moedinhas certinhas, porque naquela época, na minha infância, o pão era mais barato. Era tipo 15 centavos o pão, 20. Era tipo unidade, então era 20 centavos o pão. Então, se eu ia com R$1, eu sabia quantos pães eu ia comprar. Eu ia comprar 5 pães sendo 20 centavos. Não tinha surpresas. Hoje em dia, não. A mulher pesa. Então, se der 1,16, fala, mulher, tira meio pão, tira umas cascas aí. Né? Hoje em dia é por peso. Mas eu lembro que meu pai me dava essa moedinha e ele falava assim, ó, só tem essa moeda. Segura. Vai e volta. E se tiver troco é meu. Eu falei, pai, não tem troco. Não interessa. Se tiver, o troco é meu. E meu irmão, eu segurava aquela moeda com a minha vida. Porque eu não podia desagradar o meu pai. Ele estava me dando uma responsabilidade. Os pães, os 5 pães que ia ter no café da tarde, estava sobre minha autoridade. E eu lembro que um dia ele estava sem troco. E ele me deu R$50. E ele ficou tipo assim, será que eu vou? Tipo, quanto vale a minha preguiça, sabe? Para mandar meu filho. E eu lembro que eu peguei aquele dinheiro e falei, pai, confia em mim. Eu vou cuidar desse dinheiro. Ele olhou no meu olho, falou, meu filho, quando você chegar em casa, eu vou sentir o teu bafo. Eu vou saber se você comprou alguma coisa no caminho. Porque eu podia comer no caminho e esconder, né? Então ele já se precaviu. E ele falou assim, mas eu vou te dar essa moral, assim. Não foi tão espiritual assim. E lá fui eu com o dinheiro. E daí, quando eu peguei o dinheiro, eu fechei igual eu fiz com a moeda. Meu pai parou. Se você vai trazer esse dinheiro amassado, já não vai. Falei, não, como é que faz? Daí, ele tinha uma bela carteira do Homem-Aranha. O pai falou, pega a tua carteira. Peguei minha carteira do Homem-Aranha. Falou, deixa aí dentro. Deixei na carteira. Primeira vez que eu levei dinheiro na carteira. Daí, cheguei lá, comprei o pão. E assim, meus irmãos, era 2 minutos da minha casa essa história, sabe? Tipo assim, era na rua. Não tinha muita emoção. Mas, tem um detalhe importante, eu morava no SIC, Cidade Industrial de Curitiba, um lugar barra pesada. Então, assim, havia chance de eu ser roubado no caminho nesse trajeto. E eu fui lá, comprei o pão. E eu lembro até hoje, assim, quando eu cheguei em casa com os pão, com os trocos, o pai contou, conferiu meu bafo. Falou assim, muito bem, o olhar dele de satisfação. A maturidade, ela também pode ser formada. E ela só é por meio do delegar. Mas quantas vezes também meu pai esperou maturidade de mim e eu fui imaturo. Ele precisou administrar e me corrigir no processo. Então, se você fala assim, olha, eu não sou maduro o suficiente para aquilo que Deus está, eu quero te dizer, Deus pode gerar essa maturidade no teu coração. Ele pode começar dando as moedinhas dele de R$1. E não se atente ao valor, se é muito ou pouco, mas tenha o zelo que o próprio Deus te entregou. E sobre o muito ele te coloca. E o muito, muitas vezes, é muita responsabilidade. Às vezes tem que falar, Senhor, calma aí, é isso mesmo? Então, a maturidade,
ela vem para aqueles filhos que querem construir algo. Criança não fala assim, olha, meu sonho é ter uma casa própria. Já parou para pensar? Tipo, normalmente, né? Meu sonho é ter uma casa própria, nananá. Ele quer até ter uma casa grande, ele tem um motivo. Mas, quando você se torna um adulto, o teu desejo de construir vem no seu coração, porque os outros são beneficiados com a sua construção, com o seu sacrifício. Também, no mesmo exemplo no tópico que eu trouxe sobre quem faz, mas quem desfruta é você. Quantas vezes um pai, quando recebe o salário, vai o dinheiro todo para os filhos, todo para a esposa, e ele não compra um negocinho para ele sequer? E eu vendo a história, vendo a minha infância, eu falo, meu Deus, meu pai não comprava nada para ele. O sonho do meu pai era ter um agasalho. E eu lembro da minha infância que o sonho dele era ter um agasalho. E ele recebeu algo que a gente chamava de PLR, que é tipo um 14º salário. E a gente tinha um Monza. O Monza já era velho naquela época já. E daí a gente estava indo para o shopping estação comprar esse agasalho. E o carro estragou no caminho, assim, ferveu. E eu lembro do meu pai abrindo o capô, ele abre ali a tampa do radiador e sai água para tudo que é lado, uma doideira. E eu lembro muito claro do meu pai, tipo, dar aquela batida de cabeça no vidro assim, sabe? Tipo, orando rapidinho, tipo, meu Deus. Tipo, estou indo aqui realizar o meu sonho de ter um agasalho e não vou ter esse agasalho porque... E aquilo me marcou muito. Me marcou muito e novo, eu entendi que eu podia pedir para Deus, Senhor, prepara um agasalho para o meu pai. Meu pai quer ter um agasalho de time. E foi muito legal. A gente foi, depois de um tempo assim, uma loja estava para fechar no shopping estação e ele achou um agasalho do Milan, do time que ele gostava. Meu pai é atleticano, então rubro-negro também. E ele comprou ali por um valor muito barato, assim, quase dado. Era importado o agasalho e ele tem até hoje. Até hoje ele usa esse agasalho. E aquilo me marcou muito. Como meu pai, ele soube se sacrificar para o bem da família, para arrumar um carro que seja. E o nosso Deus é o Pai perfeito, meus amados. O nosso Deus, Ele é um bom Pai. Então, se Ele também não te entregou algo, saiba que esse processo de maturidade tem sido gerado no teu coração. Essa mensagem, eu escrevi ela para pregar num contexto de liderança. Mas eu sei que Deus ele tem chamado e tem vocacionado muitas pessoas da nossa igreja. Por isso que eu entendi de pregar ela essa manhã. Mas chama também montando Lego com Deus, porque Lego você não dá para criança. Se você entregar um Lego para uma criança de 1 ano, aquela pecinha vai para a boca e você nunca mais vai ver essa pecinha. Lego, ele pode até ser meio que para criança, mas você tem que ter uma certa maturidade para você usufruir daquele Lego. Além de brincar, você deixar ele parado. Eu estou imaturo, deixei muito perto de... Ali a Zozô derrubou o meu Lego e nunca mais vi o meu Lego inteiro. Mas o nosso Deus tem construído algo. Ontem a gente teve o Descende, a gente viu como Deus está fazendo algo ao redor do mundo e os nossos jovens estavam, Senhor, me permita ser uma pecinha nesse Lego. Me deixa fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Me deixa fazer parte daquilo que Deus está construindo. Então, também essa mensagem pode ser um grande momento de consagração. Não só do seu ano, mas dos seus projetos. Os projetos que Deus tem delegado a você. E se Deus não tem te entregado ainda nada, eu quero que você peça nessa manhã, Senhor, me entrega, me inspira, me usa, porque eu quero construir algo. Porque quero te dizer que você vai passar a vida inteira construindo algo para o Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que vai ter, os jovens terão sonhos, né? Sonhos eu sempre inverto, então, os jovens... Opa! O velho sonha, então você... O velho está dormindo, está sonhando, isso. Não o pastor Calixto, né? Mas
Muitas vezes, enquanto eu preparava a mensagem, me vinha um sentimento de assim, olha, eu já fiz tudo, eu já experimentei tudo de igreja, eu já passei por tantas experiências, eu já sei de tudo. Meus irmãos, até o Senhor te entregar um projeto, que você fala, eita, isso eu não sei. Talvez você não está desfrutando disso, por ter esse coração mais fechado. Mas eu quero te convidar a você abrir o teu coração para os sonhos e projetos do Senhor, sabe? Talvez você começou esse ano, você não falou uma coisa assim, Senhor, o que o Senhor tem para fazer através da minha vida? E eu sei que o Senhor, Ele vai delegar, vai te capacitar, vai te inspirar, vai te dar autoridade. Porque no Gênesis mostra o processo criativo de Deus. Isso veio com inspiração no nosso coração. Amém? Amém. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu quero relembrar os tópicos da mensagem, porque talvez você possa estar precisando se desenvolver, precisando ajustar um desses processos. Primeiro ponto foi, o nosso Deus cria de maneira organizada. Talvez nessa manhã você tenha que clamar, Senhor, me ajuda a ser organizado, me dá uma graça, me ensina, porque no final das contas, meu irmão, por desorganizado, o sol nasce sobre o desorganizado e o organizado. No final das contas, você vai ter que entregar aquilo que Deus está te entregando. E como é que você vai entregar? Cansado e sobrecarregado? Ou a organização vai servir como base e fundamento para que seja sustentável? Talvez no seu coração não falte iniciativa, mas essa organização que vai fazer as coisas frutificarem e passarem por tempos e tempos. Talvez, meu amado, aquilo que Deus está te entregando, outras gerações vão usufruir. Talvez você não esteja nem mais vivo, mas outras gerações vão usufruir daquilo que você fez. Sabe, eu já participei de alguns ministérios, e ministérios que a gente ajudou a construir, nós demos o nome, identidade, visão. Hoje nós nem estamos nesse ministério, mas continua, porque não estamos fazendo ser sobre nós. Mas por que continua? Porque criamos uma base organizada e sustentável para que aquilo venha a crescer. Não importa o tamanho do prédio, se vê um prédio grande, saiba que debaixo desse prédio grande há alicerces muito profundos para que aquele prédio se mantenha em pé. Então o nosso Deus cria de maneira organizada, e talvez você tenha que falar, Senhor, me ajuda a ser organizado, me capacita a isso, eu quero me inspirar no Senhor. Ou talvez o nosso segundo ponto, Deus avalia o que faz, nós temos medo da avaliação, medo de avaliarmos, porque se avaliarmos podemos ver as nossas imperfeições. Só que, meu irmão, se você vê a sua imperfeição, saiba que Deus não vai te entregar um projeto imperfeito, Ele vai te dar graça para arrumar essas imperfeições. Aquilo que está torto, Ele vai deixar reto. Aquilo que está um pouquinho desviado, Ele vai alinhar. Mas só faz isso quem avalia. Temos medo de avaliar o que fazemos, porque vai mostrar o quão falho talvez somos. Mas de volta, esse projeto não é meu, não é seu, é sobre o Senhor. Terceiro ponto, nosso Deus não faz nada sozinho. Talvez você está executando aquilo que Deus, só que aquilo tem pesado, aquilo tem sobrecarregado. Talvez você quase está desistindo daquilo que Deus te entregou, por você fazer sozinho. E sabe, meu irmão, eu aprendi nesse ano que passou, é que fazer sozinho não é todo mundo está envolvido no meu projeto, mas eu ter pessoas ao redor. Porque era tão espiritual também eu ir descansar na casa de um amigo meu e poder conversar outras coisas. Até no descanso ele fazia parte daquilo que Deus estava derramando na minha vida. Então Deus não faz nada sozinho. Não seja você aquele que há de experimentar.
quarto ponto, nosso Deus faz, mas quem desfruta é você. Talvez há um orgulho no nosso coração de que nós temos que ser o alvo daquilo que fazemos. Mas, meu amado, assim como um pai que se esforça para dar o melhor para o seu filho, e muitas vezes usa o seu tênis velho para pagar a escola do filho, ou enfim, para poder dar a roupa nova que o filho tanto quer. Que possamos receber esse amor desse pai, e esse amor do pai que nos envolve na missão dele e nos faz desenvolver as coisas para a honra e para a glória dele. Quinto ponto, o nosso Deus delega e nos dá autoridade. Talvez você seja essa pessoa que tenha dificuldade de delegar para que o outro seja desenvolvido. Talvez você até vê o outro como uma ameaça, porque se eu desenvolver ele, ele vai ser melhor do que eu. Meu irmão, no reino de Deus, há espaço para todos, há espaço para todos os dons, há espaço para todos os talentos. E talvez você seja aquele que estão querendo delegar para você e você está fechando a mão. Clame por misericórdia e sonde o seu coração. Por que eu não quero receber aquilo que está sendo entregado a mim? É por medo? É por algum trauma? É por se sentir incapaz? Não sei. Peça para que o Espírito traga luz sobre o seu coração. O Espírito Santo traz luz sobre esse coração, para que todo o corpo de Cristo seja vocacionado. Todo o corpo de Cristo receba o toque, os batismos e as capacitações para executar aquilo que o Senhor está fazendo. Sexto tópico nosso que trabalhamos é o nosso Deus descansou. Talvez você tenha essa dificuldade de descansar verdadeiramente. Mas que em nome de Jesus você entenda quão espiritual é o descanso. Quão o próprio Deus que não precisa, Ele fez questão de registrar isso na sua palavra, nas Sagradas Escrituras, para dar um exemplo para você que não quer descansar. E o sétimo, a maturidade. Deus entrega projetos na mão de filhos maduros e de filhos que querem a maturidade. Que ela seja alcançada sobre o coração da igreja. E agora quero te convidar a você a ficar em pé. E nós vamos... Eu quero que você te direcionar a sua oração através de uma canção, sobre nós construirmos a nossa vida no Senhor. E quero que você, enquanto você canta, comece a trazer à memória aquilo que Deus te entregou para você desenvolver para esse ano. Talvez você já está no meio de um projeto. Dá tempo de você avaliar o que você está fazendo para que ele seja ajustado. E aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Essa é a boa notícia. Essa obra vai ser completada. E é tão bom ver uma obra completada. Estar em reforma é desgostoso. Ninguém gosta de estar em reforma. Só gosta de estar em reforma dois tipos de gente. Quem tem muito dinheiro para escolher o que quiser na reforma, e quem pode morar em outro lugar durante a reforma, não é verdade? Porque você morar no mesmo lugar que está tendo a reforma, meu irmão, você pode nem ter rinite, mas você é batizado pela rinite. Estar em reforma é ruim, é desgostoso. E talvez nessa manhã você possa ter sentido o seu espírito assim, desconfortável. Mas contemple a obra que Ele está chamando. E ela vai ser concluída. Aleluia. Vamos juntos adorar ao Senhor.